Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos em humanidade. Meu nome é José Lício, sou palestrante espírita e médium ligado à Comunhão Espírita de Brasília desde meados de 2003 e, recentemente, associado à Casa Fraterna Sementes de Luz. Mantenho um canal no YouTube intitulado JL Mensagens Educam, Motivam e Fazem Refletir, onde divulgo o projeto Textos que nos fazem refletir, o qual originou-se de inspiração, tendo como escopo fundamental a replicação de textos, mensagens ou pensamentos primorosos, preferencialmente de caráter espírita, quer seja de autores desencarnados ou encarnados, mas que possam nos fazer refletir, motivar e educar, redundando, quiçá, numa mudança de atitudes para melhor. Considerando que eu havia feito uma promessa anteriormente num vídeo intitulado Para que Sofrer, estou desta feita vindo cumpri-la. Apresentar-lhes-ei um estudo palestra sobre o tema Cuidados Paliativos, trazendo, claro, o conhecimento de especialistas e de profissionais que laboram e se dedicam a esse universo. Quero esclarecer desde já que não sou da área médica. Portanto, a principal fonte de pesquisa, donde transcrevi a maior parte das informações, foi do livro intitulado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. É bom que se diga, essa publicação tornou-se um dos livros mais recomendados na atualidade. A autora desta obra é a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, uma das maiores referências em cuidados paliativos no Brasil. O livro foi publicado pela editora Sextante em 2016. Por dever de justiça, devo falar sobre a autora. Ela é formada em medicina pela Universidade de São Paulo, com residência em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pós-graduada em psicologia. Especializou-se em cuidados paliativos no Instituto Palio e pela Universidade Oxford, em Londres. É docente da The School of Life e, como professora, ministra as aulas Como Lidar com a Morte e Como Ter Melhores Conversas, além de coordenar o curso avançado de pós-graduação multiprofissional Cuidados Paliativos, da Associação Casa do Cuidar. É também sócio fundadora e vice-presidente da Associação Casa do Cuidar, prática e ensinos em cuidados paliativos, além de ministrar aulas nos cursos de formação profissional e em congressos brasileiros. Segundo a matéria da revista Consensus, abre-se aspas, quem ouve a voz suave da médica Ana Cláudia Quintana Arantes
não imagina que por trás há uma mulher decidida, que logo cedo, no início de sua trajetória na graduação, optou por um caminho um tanto incomum para os estudantes de medicina: aliviar a dor e o sofrimento de pacientes terminais ou com doenças graves incuráveis. Ponto, fecha-se aspas. Em entrevista à equipe da revista Consensus, a médica falou das dificuldades que ainda existem em prol da consolidação da prática dos cuidados paliativos e sobre diversos outros assuntos. Respondendo à pergunta evidente, o que são cuidados paliativos? Ana Cláudia respondeu: cuidados paliativos são todos os cuidados oferecidos na assistência dos pacientes que têm doenças graves, incuráveis, que ameaçam a continuidade da vida. O objetivo é aliviar o sofrimento e prevenir esse sofrimento ao longo de todo o trajeto da doença, desde o diagnóstico até a morte do paciente, inclusive abrangendo o suporte ao luto dos familiares e amigos da pessoa que faleceu. Em 2012, importante isso aqui, Ana Cláudia deu uma palestra no TED, em inglês, Technology, Entertainment and Design, que traduzido para nosso idioma seria mais ou menos o acrônimo TED, TED, de Tecnologia, Entretenimento e Design. E esclarecendo, é uma instituição sem fins lucrativos, onde nomes de referência em diversos campos do conhecimento são convidados para expor suas ideias. O vídeo da citada palestra da doutora Ana Cláudia rapidamente viralizou, ultrapassando a marca de quase 2 milhões de visualizações. Transcreverei agora, ipsis literis, 2 parágrafos constantes da segunda capa do citado livro. A última fala do vídeo, "A morte é um dia que vale a pena viver", tornou-se o título do livro que desde seu lançamento em 2015 vem conquistando um público cada vez maior. A autora aborda o tema da finitude sob um ângulo surpreendente. Segundo ela, o que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la, de não usarmos nosso tempo da maneira que gostaríamos. Em vez de medo e angústias, devemos aproveitar nossa essência para que o fim seja apenas o término natural de uma caminhada. Ana Cláudia, meus queridos irmãos, conforme ela mesma esclarece, procurou viver ao longo de sua história como médica de maneira coerente com o seu propósito ousado de cuidar de pessoas que estão à beira da morte. O sofrimento que paira sobre essa etapa da vida humana clama por cuidados. E não é à toa que ela dedica muito tempo de sua vida a estudar sobre cuidados paliativos. Mas, como todo profissional de saúde, em especial os médicos, por um bom tempo ela não deu importância a essa valiosa informação. A dedicação ao trabalho, assevera, parece estar ligada a um reconhecimento social, uma forma torta de se sentir importante
e valorizado. Tudo à sua volta tem a obrigação de entender que o mundo só pode girar se você estiver empurrando. Quintana Arantes escreveu sobre um dia de trabalho do médico num plantão de hospital. Eu preciso ler os prontuários e entender o que aconteceu nas últimas 24 horas. A letra do colega não ajuda. Fico muito irritada. O estômago dói. Penso que deveria parar de tomar café. Entro no primeiro quarto. A paciente, uma mulher de 39 anos, divorciada, um filho adolescente, ainda dorme profundamente no sofá de acompanhante. A dor está muito intensa ainda. Utilizaram uma bomba de morfina há 3 dias, pois ela tem muita sensibilidade aos efeitos colaterais. As experiências com as equipes de home care variavam, segundo ela, entre ruins e péssimas, pois os profissionais envolvidos nem faziam ideia do que seriam cuidados paliativos. O desgaste era insano, escreveu Ana Arantes. Marcelo, com um diagnóstico de câncer no intestino. Ela sabia da terminalidade do filho e queria estar junto dele na casa. Era também o desejo dele. Ele vomita 1, 2, 3 vezes. Sangue e fezes se misturam no quarto. Há cheiro de morte. A técnica de enfermagem está apavorada. Na sala, a mãe e a avó se amparam em mantras e incensos. O cheiro é insuportável. Morte. Abro a mala de emergência que pedi para os momentos finais. Preciso de morfina. Abro a mala. Para ele, para mim, para o mundo. Algo que possa sedar tamanha dor e tamanha impotência. Ele adormece. Toca o telefone. É a técnica de enfermagem. Doutora Ana? Acho que o Marcelo parou. Tenho que voltar para fazer o atestado de óbito. Será que sobrevivo a isso? A morte chegou durante a paz. Trouxemos, queridos irmãos, uma conceituação da Organização Mundial de Saúde, OMS, de 2002 e 2017, sobre o que vem a ser cuidados paliativos. Esta conceituação da OMS refere-se apenas a uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, adultos e crianças e suas famílias, que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Pesquisei no artigo intitulado A Visão Prática da Eutanásia no Brasil, de Rafaela Lopes Rodrigues, de março de 2018, contendo esse artigo 18 páginas, e pensei, extraí dali partes do resumo. Observem. O texto procurou descrever e demonstrar a polêmica que gira em torno da prática da eutanásia. Quando praticada por piedade e compaixão. Este ato é uma forma de demonstrar respeito pelo direito de morrer com dignidade daquele que se encontra em estado incurável. Com a análise dos princípios da bioética, percebemos que negarmos e repudiarmos
a eutanásia está violando o princípio da não maleficência, da justiça, autonomia e da beneficência. Ao se analisar a diferença entre eutanásia, distanásia e ortotanásia, percebe-se que entre estas a vilã não é a eutanásia, e sim a distanásia, pois ela sim visa prolongar o sofrimento de um paciente que se encontra em situação de vida inviável. A eutanásia não visa prolongar o sofrimento, e sim cessá-lo, evitando que aquele que sofre continue em estado de dor infinita. E prossegue o artigo. Um dos maiores problemas em relação à aceitação da morte no Brasil está entrelaçado com nossa cultura ocidental, pois a sociedade não encara a morte como um fato inevitável e natural, e sim como uma abominação. E é graças a isto que milhares de doentes terminais sofrem calados dentro da sua própria dor. A reflexão acerca deste assunto é válida e talvez nunca se chegue a uma opinião unânime. Devemos deixar nossas vaidades, medos e orgulhos de lado e aceitar que todos nós somos findos. É fácil ser contra a prática da eutanásia quando somos saudáveis e temos os nossos direitos garantidos. Meus queridos, resolvi pesquisar ainda e sobre essas terminações ásias. Descobri que o especialista em bioética Leocir Pessini, em seu livro intitulado Um Grito por Dignidade de Viver, de 2008, página 179, ele escreveu a respeito dizendo que a ortotanásia é a síntese ética entre o morrer com dignidade e o respeito à vida humana, que nega a prática da eutanásia, onde se abrevia a vida, e da distanásia, que se caracteriza pelo prolongamento da agonia e do sofrimento do paciente antes de morrer. A cultura ocidental esconde e nega a morte. Essa atitude acaba marginalizando os doentes terminais, que estão por aí para nos lembrar de algo que não gostamos nem de pensar, do nosso fim, pois simplesmente somos mortais. A perspectiva da ortotanásia é a de integrar na vida a dimensão da mortalidade e de distinguir o que significa curar e cuidar. De outra forma, manter a vida e lutar pelo restabelecimento do doente, quando isso for uma intervenção que traga esperança e saúde, e permitir que a pessoa morra quando a cura não é mais possível e a hora de dizer adeus se aproxima. Retornando à autora do livro em questão, Ana Cláudia Quintana, estamos agora na página 42 do livro, onde ela escreveu sobre o sofrimento de se perceber nossa mortalidade, fragilidade e finitude. Diz ela: o sofrimento de perceber a nossa mortalidade não começa somente no processo de morrer.
Esse assombro já está presente na possibilidade de um diagnóstico, quando estamos apenas na expectativa de receber o resultado de um exame, por exemplo. Quintana assevera que o percurso entre a certeza do diagnóstico de uma doença grave, ameaçando a continuidade da vida e chegando à morte, é seguido de muito sofrimento. Ela escreve: sendo a doença uma interpretação de um conjunto de sinais e sintomas associados a exames de laboratórios ou de imagem, entendo que ela pode ser algo comum a muitos indivíduos, até com resultados idênticos. Conforme a autora, existem milhares de pessoas com câncer, mas ressalva: o sofrimento, porém, é algo absoluto, único, totalmente individual. Podemos ver as doenças se repetirem no nosso dia a dia como profissionais de saúde, mas o sofrimento nunca se repete. Cada dor é única, cada ser humano é único. Mesmo em gêmeos idênticos, com o mesmo DNA, temos expressões de sofrimento absolutamente diferentes. E prossegue Ana Cláudia: os cuidados paliativos oferecem, então, não apenas a possibilidade de suspender tratamentos considerados fúteis, mas também a realidade tangível de ampliação da assistência oferecida por uma equipe que pode cuidar dos sofrimentos físicos, dos sintomas da progressão da doença ou das sequelas de tratamentos agressivos que foram necessários durante todo o tratamento, ou no controle da doença grave e incurável. Ana Quintana assevera: e ainda temos a dimensão espiritual do ser humano que adoece. Em geral, nesse momento de clara consciência da finitude, essa dimensão ganha uma voz que nunca teve antes. Segundo a autora, muitas vezes a dor maior é a de sentir-se abandonado por um Deus que não se submeteu às nossas vontades e simplesmente desapareceu da nossa vida em um momento tão difícil e de tanto sofrimento. Já na página 47 do livro, Ana Cláudia Arantes nos fala da parte técnica do saber médico, ou seja, da habilidade de avaliar históricos clínicos, escolher remédios, interpretar exames e etc. Informa que exige algum esforço, mas que, com o tempo, vai ficando mais simples. Já a capacidade de observar nos olhos da pessoa de quem cuido e de seus familiares, reconhecendo a importância do sofrimento envolvido em cada história de vida, nunca pode acontecer no espaço virtual do modo automático. Com o meu olhar, com minhas atitudes e principalmente com meus pensamentos. Todos serão absolutamente transparentes diante de uma pessoa perto da morte. É impressionante como todos adquirem uma verdadeira antena captadora de verdade. Parecem oráculos, sabem tudo o que realmente importa nesta vida, com uma lucidez incrível, como
recebem acesso direto à própria essência, desenvolvem a capacidade de ver a essência das pessoas à sua volta. Hoje, em princípios do século XXI, mais de 1 milhão de brasileiros morrem a cada ano. E destes, cerca de 800 mil morrem de morte anunciada, ou seja, de câncer, de doenças crônicas e degenerativas. Um dia seremos parte dessa estatística. E o mais doloroso é que sabemos os nossos amados também. Quintana Arantes, de forma natural, esclarece dizendo: então, quando falo sobre sentir dor, me refiro ao que a dor nos diz, ao que o sofrimento tem a nos dizer, antes de ir embora, ao que ele nos conta a respeito da vida que vivemos. A família fica aliviada ao perceber o conforto físico, mas então aparece a necessidade de falar sobre o que falta na vida. Chegamos, queridos irmãos, agora à página 49, quando a autora afirma que aceita a morte como parte da vida e que toma todas as providências e condutas para oferecer a seu paciente a saúde, definida como o bem-estar resultante do conforto físico, emocional, familiar, social e espiritual. Quintana acredita que a vida, vivida com dignidade, sentido e valor em todas as suas dimensões, pode aceitar a morte como parte do tempo vivido. Assim, essa vida será plena de sentido. Diz acreditar que a morte chegará no tempo certo e que assim será conhecida como ortotanásia. No fundo, então, queridos irmãos, poderíamos entender que a ortotanásia nada mais seria, então, que permitir ao enfermo que possa morrer da maneira mais digna possível, cercado de amor e carinho por parte daqueles que ele ama. Sabemos que a medicina nem sempre curará o indivíduo, então não caberia a nós respeitarmos a sua integridade humana através de alguns pequenos e importantes princípios? São questionamentos que nos ficam, né? E Quintana é ainda mais ambiciosa na prática dos cuidados paliativos e busca, segundo ela, proporcionar e presenciar a calotanásia, calotanásia, ou seja, a morte bela. Entre as páginas 64 a 66, a autora escreveu: quando temos a experiência do tempo, o que determina o significado do que foi vivido é o como. Como morrer devagar significa que haverá mais tempo para pensar na morte. E é isso que muitos temem. As pessoas não querem mais tempo para pensar na morte. Ana Cláudia conjectura: vamos supor que você esteja disposto a essa aventura. Então, tente responder. Como seria seu tempo
se você estivesse em um leito de hospital, à espera de que alguém entrasse no quarto? Como seria a espera pelo momento de virem trocar a sua fralda? Como seria a espera pelo banho, pelo remédio para aliviar a dor? Ana Cláudia, meio que dando à mão a palmatória, afirma: penso que, se os médicos tivessem noção de quanto aquele momento da presença deles é aguardado, talvez prestassem mais atenção ao que fazem e dizem quando estão na frente do paciente e de sua família. Bens materiais compramos e levamos para casa, mas não é possível segurar o tempo. Em relação a ele, a única coisa de que podemos nos apropriar é a experiência que ele nos permite construir, sem parar. O que você vai fazer com esse tempo que está passando? O tempo transformador não depende da duração. Em seguida, Ana Cláudia irá nos esclarecer que, no processo da morte, nos distanciaremos do que significa esse período em que estamos vivos, conscientes e capazes de decidir o que fazer com ele. Gastamos tanto tempo com bobagens, com sofrimentos desnecessários. Nós nos apegamos a tudo, às pessoas, às roupas, ao dinheiro, ao carro. Mas não é possível segurarmos o tempo. Em relação a ele, a única coisa de que podemos nos apropriar é a experiência que ele nos permite construir sem parar. A experiência da morte tem um imenso potencial de transformação num curtíssimo espaço de tempo. O mundo dos cuidados paliativos pode estar bem distante desse ideal. A experiência de realizar a sessão de psicologia dentro de um quarto partilhado com outro paciente, com um familiar, é diferente. O atendimento é suspenso porque o paciente tem dor ou precisa trocar a fralda. Nesse momento da pesquisa, considerando que estávamos falando do tempo, lembrei-me de um pensamento lindo e profundo do escritor João Guimarães Rosa, quando ele escreveu sobre o tempo numa carta a Antônio Azeredo da Silveira, dizendo: pessoalmente, penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Olhem o tempo aí de novo, né? Falando ainda sobre o tempo, avancemos mais no estudo do livro. Agora para as páginas 67 a 68, onde a autora Ana Cláudia Quintana cita o psiquiatra francês Eugène Minkowski, que viveu de 1885 a 1972. Ele que foi autor do livro O Tempo Vivido na Perspectiva Fenomenológica. Quando o escritor demonstra ser um estudioso desse tempo vivido, explicando muito bem 3 perspectivas duais do tempo. A primeira perspectiva envolve a espera e a atividade. Esperar alguma coisa significa não fazer, porque o resultado não depende de nós. A espera passa por uma percepção dolorida do tempo.
O segundo processo dual diz respeito à relação entre desejo e esperança. E esse desejo pressupõe a busca de alguma coisa que não temos. A esperança, essa já é uma espera modificada pelo otimismo, pela fé. A espera está sempre relacionada a algo que vai acontecer no futuro. Mas essa esperança pode estar em qualquer tempo. Podemos ter esperança de um resultado aditivo de algo que já aconteceu. Exemplo prático. Estou esperando o resultado de uma biópsia. Espero o resultado de um procedimento que já foi realizado e tenho a esperança de que não seja câncer. A esperança alivia a dor nesse momento. O terceiro momento dual do tempo, segundo o psiquiatra francês Eugène Minkowski, e que mais encantou Ana Cláudia, é a prece e a ação ética. A prece é descrita como a relação com algo que encontramos dentro de nós. Um espaço de comunicação com algo maior que nós. Algo ou alguém sagrado. Uma divindade, um Deus. E esse espaço interno de comunicação nos torna, ou seja, nos coloca em comunicação com algo maior. Faz-nos mais poderosos. Fizemos tanto, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Então, ao nos conectarmos com algo mais poderoso dentro de nós mesmos e nos superarmos, isso é divino, é maravilhoso. Foi o que nos colocou Ana Cláudia Quintana. De minha parte, queridos irmãos, poderia dizer que a reza, a prece, a oração, o mantra, não importa o nome que tenha, o que possamos dar, essa prece, essa oração tem sempre uma perspectiva de auxílio, de socorro, de futuro bom e até milagre. Prosseguindo aqui no estudo, Ana Cláudia, reprisando Minkowski, ela prossegue dizendo que, segundo o autor francês, a prece difere da meditação, que nos traz para o presente, e difere da oração, que pode estar relacionada com o passado. Então, ele, Minkowski, faz a conexão dual com a ação ética. Na prece, esperamos que algo maior nos salve, resolva o problema. Na oração ética, nos conectamos com essa força, com esse poder que existe dentro de nós e que nos leva a fazer pelo outro algo que está além da nossa vontade. É nesse momento que o humano se torna divino. Um exemplo claro para mim, diz Ana Cláudia, de ação ética é quando ouço uma mãe dizendo ao filho moribundo: pode ir. No primeiro instante, ela talvez tenha feito a prece pela cura, mas então se conecta com essa força e consegue entender que o melhor não é o que ela deseja que aconteça. Ela olha, observa aquele instante e entende que, para o filho, para a filha, o melhor talvez seja justamente aquilo
que doerá tanto nela se aceitar. Mas ela aceita e liberta, e se liberta por amor. Pois, no momento em que estamos conectados com o outro e dizemos do fundo do nosso ser, da nossa essência, que aconteça o melhor. Isso é poderoso. Acontece sim o melhor e é rápido. Queridos irmãos em humanidade, gostaria de compartilhar neste momento, através da leitura de excertos, alguns pensamentos extraídos de uma palestra que fora transmitida ao vivo pelo YouTube em 28 de julho de 2021, ano passado, intitulada Preparo para a Morte. Um olhar espírita através da espiritualidade. A convite da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas de Blumenau, Santa Catarina, que fora esta palestra proferida por um expositor espírita que eu particularmente muito admiro, por sua inteligência, capacidade, espiritualidade e grande amor que demonstra ao próximo. Refiro-me ao médico Luciano Máximo da Silva, graduado pela Faculdade de Medicina de Campos, com residência médica pelo Hospital Universitário de Brasília, HUB, residência médica pelo Hospital de Base do Distrito Federal e aperfeiçoamento em transplante renal pediátrico pelo Hospital Samaritano. Atualmente ele trabalha ou trabalhou como nefrologista pediátrico no Hospital de Base do Distrito Federal e exerce ou exerceu as funções de coordenador da nefrologia pediátrica do Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. Nessa citada palestra, o expositor espírita e médico Luciano Máximo falou sobre assuntos correlatos ao tema tratamento paliativo, quando ele disse, abre-se aspas, vamos estudar e trabalhar um tema que para mim é muito caro. É um tema que nós trabalhamos no nosso cotidiano. Na nossa vida, nós lidamos com pessoas que são acometidas por doenças que são muito graves, doenças que ameaçam a vida em vários sentidos, inclusive com a ameaça de morte. E isso faz com que nós estejamos sempre muito próximos da morte. E falarmos sobre como nos prepararmos para a morte é um assunto que não deve nunca ser silenciado. O contato diário com a morte nos faz perceber a urgência de falarmos sobre a vida, a urgência de encararmos a morte não apenas como um processo de finitude ou de final de uma trajetória humana na Terra, mas como um processo de nos ajudar a fazer com que essa trajetória tenha valores e significados não apenas superiores do ponto de vista moral, mas também superiores do ponto de vista ético-espiritual. Porque nós caminhamos de forma distraída, como se fôssemos revestidos por um corpo infinito que nos possibilitasse a permanência de uma vida além do tempo. E o tempo é extremamente inteligente. O tempo tira tudo dos seus lugares. Ele movimenta a vida.
E aí a gente percebe que a gente pode adoecer, que nós somos frágeis, que nós podemos nos tornarmos dependentes, que nós envelhecemos, que nós não temos o controle sobre os acontecimentos mais importantes de nossa vida. E o fato de não estarmos preparados é muito facilmente visto pela forma como nós vivenciamos e levamos a vida. Aquilo que nós escolhemos como sendo a melhor parte da vida, o autoenvenenamento com substâncias tóxicas, faz com que seja danificado o corpo, esse templo de expressão divina dos nossos pensamentos. Máximo da Silva, queridos irmãos, irá falar ainda de suas experiências, afirmando que quando ele se encontra num hospital, ninguém morre sozinho. E prossegue o expositor espírita e médico. Agora, bem recentemente, uma pessoa que eu acompanho e que é acometida por doença muito grave, e para impedir que a morte aconteça nos próximos meses, em consulta, ela me disse assim: será que eu posso falar um pouco sobre a minha morte? Sobre o meu futuro? Sobre onde eu quero morrer? Como eu quero ser cuidada? Sobre como eu posso aproveitar o tempo que me resta nesta vida? Será que eu posso falar um pouco se morrer dói? Sobre o que eu preciso fazer para ter uma morte com dignidade? E eu disse a essa pessoa: eu tenho espaço, eu estou aqui para te ouvir. Ela falou: mas você não tem medo de falar sobre isso? E daí eu disse a ela: amor, isso não nos assusta. Falar sobre morte é falar sobre vida. Quando eu estou no hospital, ninguém morre sozinho. Se essa pessoa não tem um acompanhante, eu fico junto dessa pessoa, segurando a sua mão, olhando para os seus olhos, faço carinho nos seus cabelos e demonstro afeto, lhe demonstro o amor, para que a sua partida, que está tão solitária, seja uma partida com mais amor e sem tanto desamor. E aí, queridos irmãos, nesse momento, Luciano Máximo faz uns questionamentos que vale a pena todos nós refletirmos. Que lembrança eu serei para os outros? Que legado eu estou deixando neste mundo? Quais sementes eu tenho distribuído? O que eu tenho oferecido para as pessoas à minha volta? E ao descobrir o amor, faça da existência uma caminhada sólida de aprendizado, que nos ajude a impulsionar valores espirituais, que nos ajudem a alcançar a paz e a harmonia com tudo aquilo que existe no universo. Quando nós estamos praticando o bem sempre nos encontra, porque nos nossos momentos de maiores angústias, de maior sofrimento, o bem será o nosso advogado. Ponto final, fecha-se aspas, dessa palestra do expositor espírita e médico Luciano Máximo da Silva. Queridos irmãos, retornando à médica Ana Cláudia Quintana Arantes, vamos agora nos
encaminhando para a página 186 de seu livro, onde ela nos fala textualmente. Caminhamos sobre a pauta de cuidados paliativos em nosso país há quase 30 anos, mas os resultados dos primeiros esforços nesse sentido começaram a aparecer de verdade há pouco mais de 7 ou 8 anos. O desenvolvimento de virtudes preciosas, como a paciência e a determinação, são parte do dia a dia dos profissionais de saúde que insistem em praticar cuidados paliativos em nosso país. Estamos quase 30 anos atrasados em relação ao patamar da América do Norte e da Europa. Para termos uma ideia do progresso, existem atualmente no Brasil cerca de 180 serviços de cuidados paliativos, a maioria deles públicos, enquanto nos Estados Unidos, pasmem, existem mais de 4.000. Já na página 187, a autora irá nos informar que, em 2016, dando continuidade ao trabalho incansável da equipe que o antecedeu, o Dr. Daniel Forte, ao lado de toda uma equipe compromissada e parceira, alcançou um espaço jamais sonhado junto ao poder federal de nosso país. Finalmente, nós tivemos, em 2018, a aprovação e publicação no Diário Oficial da União das políticas públicas de cuidados paliativos no Brasil. Dessa forma, o Estado afirmou e afirma que os cuidados paliativos são uma necessidade da sociedade, um direito, não mais restrito. Isso é um verdadeiro salto quântico em nossa jornada rumo à excelência de cuidados paliativos em nosso país. Isso Ana Cláudia Arantes afirmou, e ela prossegue. Não tenho dúvida de que a sociedade também caminha agora mais consciente e mais orientada em relação à necessidade de pensar e conversar sobre a morte, ainda enquanto estamos bem de saúde. Quintana Arantes, irmãos, nesse momento, do seu livro, humildemente ela irá confessar o seguinte: eu ainda recebo mensagens frequentes de pessoas revoltadas com a minha prática em falar sobre a morte. Dizem até que sou um instrumento de levar tristeza à vida das pessoas quando toco nesse assunto. No jogo Cartas das Escolhas Sagradas, da Associação Casa do Cuidar, um jogo que é usado entre pessoas com doenças em fase mais avançadas e que desejam falar sobre o que é importante para elas nesse momento, uma das cartas mais significativas frisa: ser capaz de conversar sobre o que me assusta. Considero que a carta mais próxima a essa seria ter alguém que me escute. E, apesar de ser o grande tabu, ninguém escapa de ter que lidar com isso em algum momento de sua vida.
seja quando se está gravemente doente ou por ocasião da morte de alguém muito próximo. Concluindo seu livro, a médica Ana Cláudia Quintana Arantes irá finalizar já na página 186, dizendo: partimos agora rumo ao empenho na formação de profissionais de saúde e na sensibilização para a conversa responsável e compassiva sobre nossa morte. Temos direito a uma morte digna, tanto quanto temos direito a uma vida digna. Ponto final, fecha-se aspas. As transcrições das falas constantes do livro de Ana Cláudia Quintana Arantes, que fala de forma tão contundente sobre a morte. Bem, queridos irmãos, agradecendo a paciência de todos em assistir a este vídeo ou em ouvir o seu áudio até o fim, espero sinceramente ter podido esclarecer a maior parte de suas dúvidas sobre problemática tão séria que se refere aos cuidados paliativos e que envolvem tão diretamente a morte. Então, queridos irmãos de coração, agradeço a todos que se dignaram a assistir este vídeo ou a ouvir o seu áudio até o fim. Que nosso boníssimo Pai Criador nos abençoe e proteja a todos.